¿Quién la invitó? Ella no pertenece a esta familia, murmuró una mujer con vestido dorado, mientras dejaba caer su copa de champán al suelo. Todos se voltearon al mismo tiempo. En la cima de la escalera de mármol, como surgida de una memoria enterrada, estaba ella, de pie, inmóvil, con el cabello recogido, los ojos oscuros como noche antigua, y en las manos un sobre cerrado, color marfil. Mi nombre es Alma, y sí, pertenezco, mucho más de lo que imaginan. Un silencio denso cayó sobre el salón de cristal. Más de 150 invitados, todos vestidos con sus mejores trajes para celebrar el cumpleaños 80 de don Ernesto, quedaron congelados como estatuas. Los músicos dejaron de tocar. Las luces seguían brillando, pero el clima ya no era de fiesta. Ella descendió los escalones lentamente, con una dignidad que nadie entendía, pero todos sentían. Su vestido era sencillo, blanco, sin joyas ni adornos. Su piel era oscura, su acento del sur, su caminar, firme como el de quien ya no tenía miedo. Don Ernesto, sentado al centro de la mesa larga y opulenta, miró fijamente a la mujer que se acercaba. Su rostro, curtido por los años, no mostraba sorpresa, sino una especie de resignación. «No es momento para escenas, señorita», dijo una de las hijas, con voz tensa. Pero Alma no se detuvo. Caminó hasta el centro del salón, colocó el sobre la mesa de mármol frente a todos y dijo: «Este sobre contiene la carta que mi madre escribió antes de morir, y también la copia del testamento original de don Ernesto». Alguien soltó una risa nerviosa. Otra persona intentó decir algo, pero fue interrumpida por el sonido seco del sobre al ser abierto. «Por favor», dijo Alma, sin elevar la voz, «déjenme leerla». 27 años antes, en un barrio obrero al sur de Córdoba, una mujer llamada Rosario trabajaba como costurera en una casa de familia. Casi nadie recordaba su rostro. Era discreta, educada, y caminaba siempre con la cabeza baja. Pero entre las paredes del servicio, ella guardaba un secreto. Durante 5 años había sido amante silenciosa del dueño de la casa, Ernesto Dalmazo. Un amor desigual, oculto, sostenido entre promesas rotas y silencios cómplices. De esa relación nació Alma. Rosario nunca pidió nada, ni apellido ni dinero, solo pidió no ser olvidada, pero lo fue, totalmente. Cuando quedó embarazada, fue despedida. Con una carta fría, firmada por el abogado de la familia, Rosario crió a su hija sola, le enseñó a leer con libros prestados, le enseñó a mirar a los ojos con dignidad. Y el día en que supo que no viviría mucho más, escribió esa carta. «Para cuando ya no esté», decía, «que la verdad tenga su momento». En el salón la voz de Alma temblaba pero no se quebraba. Leía despacio, con cada palabra tallando memoria sobre las paredes de mármol. Alma es hija de Ernesto, y aunque él intentó sepultarlo todo bajo silencio, yo no quiero llevarme este secreto a la tumba. Nadie tiene derecho a borrar una vida. Alma no necesita venganza, solo lugar, solo verdad. La sala entera ardía en murmullos, pero nadie se atrevía a interrumpirla. Había algo sagrado en aquella escena. «¿Qué pruebas tiene?», gritó un hombre al fondo rubio de traje azul. «Esto es un show barato». Ella no respondió. Solo sacó del bolso una carpeta de cuero desgastado. Dentro había una copia del testamento original, fechado en 1998, donde don Ernesto reconocía una hija no pública, nacida fuera del matrimonio. Un análisis de ADN, solicitado por un amigo de Rosario antes de morir. Fotografías antiguas, cartas escritas a mano, e incluso un recibo bancario de una transferencia mensual a nombre de Rosario por casi 2 décadas. «Nunca pedimos nada», dijo Alma, mirando a don Ernesto. «Solo verdad». El silencio del viejo empresario era más ruidoso que cualquier defensa. No negó, no se movió, solo miró el sobre ya vacío, como si lo hubiese estado esperando toda la vida. Fue entonces que su nieta menor, Clara, se puso de pie. Tenía 22 años, los ojos húmedos y el mismo lunar en el pómulo izquierdo que Alma.
Yo siempre supe que algo faltaba. Siempre sentí que esta familia ocultaba algo importante. La esposa de Ernesto, pálida como el mármol, gritó que era una farsa. Pero la verdad ya no podía volver a enterrarse. ¿Cuántos de ustedes, dijo Alma, ahora mirando a todos, han construido su poder sobre los cuerpos invisibles de otros? Yo no vine a quitarles nada. Vine a reclamar lo que me fue negado: nombre, lugar, dignidad. En el fondo del salón una anciana negra se cubría la boca con las manos. Era Lucia, una antigua cocinera de la familia, que había conocido a Rosario y la había visto llorar en silencio más veces de las que podía contar. Ella fue la primera en aplaudir, y luego uno por uno comenzaron a hacerlo también, no por compasión, no por lástima, sino porque la verdad, cuando se sostiene con amor y memoria, tiene una fuerza que no se puede mirar de frente sin temblar. Aplausos em uma festa de milionários. Não era algo comum, e muito menos quando esses aplausos não vinham por vaidade, poder ou conveniência, mas por algo que os ultrapassava: memória, dignidade, verdade. Alma não sorriu. Tampouco chorou. Apenas respirou fundo, como se tivesse carregado aquele momento em silêncio por toda uma vida. Ela sabia que não era o fim, apenas o começo do que ainda precisava ser enfrentado. A esposa de Don Ernesto se levantou com fúria. Esto es una vergüenza, una manipulación emocional de una oportunista. Yo no busco compasión, respondeu Alma com firmeza, sino justicia. A mesa principal dividia-se em dois tipos de olhares: os que se armavam em negação, com medo do escândalo e da perda de status, e os que lentamente começavam a reconhecer em Alma algo que há muito não viam entre eles: verdade limpa, não envernizada. Mi madre nunca me ensinou a odiar, continuou Alma. Ela me ensinou a recordar, e quem recuerda não se arrodilha. Naquela mesma noite, Alma não ficou para o jantar. Sabia que sua presença queimaria em muitos como brasas vivas. Pegou sua bolsa, os documentos que havia deixado sobre a mesa e saiu pela porta principal, sem ser escoltada, sem pedir desculpas. Mas no jardim, à sombra de um carvalho antigo, alguém a esperava. Era Clara, a neta. «Puedo caminhar contigo?» perguntou com voz frágil. Alma assentiu, e as duas caminharam por alguns metros em silêncio. «Mi madre me educou para temer ao escândalo», disse Clara. «Pero esta noite senti algo distinto, como se por fim hubiera aire». Alma a olhou, com ternura distante. A juventude de Clara ainda era pura, mas carregava também o peso de uma linhagem forjada sobre segredos. «No te culpo. É o silêncio também se hereda». Clara parou, segurou a mão de Alma e disse algo que ninguém havia dito em toda a noite. «Lo siento». E naquele instante, algo começou a se curar, não com barulho nem com discursos, mas com presença. No dia seguinte, os jornais amanheceram divididos. Alguns chamavam o episódio de escândalo familiar, outros de verdade incômoda, mas nenhum conseguia esconder o que havia acontecido. Uma mulher negra, de origem simples, havia enfrentado uma elite inteira, com provas, palavras e silêncio digno. Dom Ernesto, pressionado por membros do conselho de sua fundação, convocou uma reunião fechada, mas não negou. Pela primeira vez em décadas admitiu: cometi um erro, no por amar em silêncio, sino por no tener el valor de sostener lo que cree. Não pediu desculpas públicas, não entregou sua fortuna, mas algo em sua postura havia mudado. Os netos começaram a se perguntar o que mais havia sido escondido. As noras e genros, acostumados à etiqueta e ao teatro social, agora tinham que lidar com o incômodo real de um nome que não podiam mais apagar: Alma. Passaram-se dias. Depois, semanas. Alma retornou à casa modesta onde vivia, na periferia de Córdoba. Não mudou sua rotina. Continuava a trabalhar em um centro cultural, ensinando crianças a escreverem sobre suas próprias memórias. Mas algo em seu andar era diferente. Agora havia sido nomeada. Existia diante do mundo. Não como um fantasma, mas como presença incontornável. Foi então que recebeu um envelope pardo, sem remetente. Dentro,
Uma carta curta, escrita à mão. Te vi desde o começo. Não era ceguera. Era cobardia. Graças por romper el silêncio. Ernesto. Junto à carta havia uma chave. Ela soube imediatamente do que se tratava. No centro da cidade havia uma antiga casa, pertencente à família Dalmasso, há muito desocupada. Alma hesitou, mas foi até lá. A chave abriu a porta com um clique lento, como quem acorda um passado. A casa estava intacta, cheirava a abandono, mas também a oportunidade. No chão da sala, encontrou uma caixa de madeira com fotos antigas, documentos, e entre eles, uma fita cassete. Sim, uma fita, como aquelas de décadas atrás. Levou até um amigo do centro cultural que ainda tinha um gravador antigo. Ao pressionar play, a voz frágil, mas firme, de sua mãe preencheu o ambiente. Si estás escuchando esto, es porque fuiste valiente. No busques venganza. Busca sentido. El mundo no necesita más odio. Necesita memoria con raiz. Alma fechou os olhos e chorou. Pela primeira vez, não de dor, mas de liberação. Os Dalmasso, por pressão pública, finalmente reconheceram a existência de Alma em nota oficial. Ela não pediu herança nem cadeira na fundação, mas exigiu uma coisa, que o nome de Rosário fosse incluído entre os homenageados da biblioteca que levava o nome da família. Houve resistência, mas a pressão da sociedade, dos jovens, da imprensa e, sobretudo, da verdade, foi mais forte. Hoje, na entrada da biblioteca Dalmasso, há uma placa simples, Sala Rosário Moreno, por las voces que foram calladas, pero no vencidas. E abaixo, uma citação, Nombrar is existir. A casa que Ernesto deixou para a Alma virou um espaço de acolhimento literário. Crianças de todas as origens iam ali para escrever suas próprias histórias, e entre elas sempre havia uma que perguntava: "Quem fui Rosário?" E Alma respondia sem pressa: "La mulher que me ensinou a existir sem pedir permiso." Os anos passaram. O nome de Alma já não era mais sussurrado com escândalo, era citado com respeito, com aquela mistura de admiração e desconforto que a verdade costuma causar quando resiste ao tempo. Na televisão, de vez em quando, surgiam entrevistas curtas com ela. Sempre serena, vestida com roupas simples, e a mesma frase que repetia como uma oração. No busqué venganza, solo lugar. A família Dalmasso seguiu rica, mas algo havia sido quebrado para sempre. A falsa unidade construída sobre silêncios herdados já não podia ser sustentada. Alguns membros se afastaram da vida pública. Outros tentaram transformar o episódio em estratégia de marketing para se mostrarem modernos e inclusivos. Mas nada disso alcançava o que Alma representava: raiz, origem, peso simbólico. Clara, a neta que a havia escutado naquela noite da festa, tornou-se sua aliada mais próxima. Cursava História na universidade e decidiu fazer seu trabalho final sobre as ausências que constroem as identidades familiares. Foi ela quem encontrou, no fundo do arquivo municipal, documentos que confirmavam ainda mais o que havia sido dito. Uma escritura de imóvel em nome de Rosário, transferida por Ernesto em 1995. Um documento antigo, com assinatura tremida, que nunca havia sido registrado em cartório, mas que agora fazia sentido. Alma nunca processou ninguém. Nunca reivindicou nada que não estivesse ligado à memória. Seu maior desejo era simples: que sua mãe não fosse apagada, que sua existência não fosse lembrada apenas como uma funcionária, mas como o que ela realmente foi: mulher, amante, mãe, abandonada e digna. Certa manhã, Alma foi convidada para uma conferência sobre linhagens e invisibilidades em Buenos Aires. Ela hesitou. Não gostava de se expor, mas Clara insistiu. A veces hablar nu es para uno, es para quienes aún no han sido nombrados. E ela foi. No palco, diante de mais de 300 pessoas, com luz baixa e silêncio atento, Alma contou sua história. Não com dramatismo nem com exagero, com calma, com verdade. Sua voz era como água sobre pedra. Não gritava, moldava. Ao final da fala, levantou um envelope.
Mi madre deixou muitas coisas escritas. Uma de ellas foi isto. Abriu o papel e leu. Que nadie tenha que gritar para ser oído. Que a dignidade não dependa del apellido. Que as hijas não deseadas também puedan caminar erguidas. As palmas vieram lentas, longas, sentidas, e naquele momento, Alma compreendeu que já não carregava apenas a própria história. Carregava muitas. Certa tarde, enquanto organizava alguns papéis antigos em sua casa de acolhimento literário, Alma encontrou algo que nunca havia visto, uma foto pequena, dobrada, em preto e branco. Sua mãe, jovem, com um sorriso contido, e ao lado, Ernesto. Estavam sentados num banco de praça. Ele olhava para ela com ternura. Ela para o chão como quem já sabia que aquele amor tinha prazo. No verso, uma anotação. Rosário e Ernesto, outono de 1976. Córdoba. Alma ficou olhando a imagem por longos minutos, não com raiva, mas com uma estranha melancolia. Era a primeira vez que via seus pais juntos, ainda que em papel. Guardou a foto entre as páginas de um livro de Clarice Lispector, como quem guarda uma verdade íntima entre metáforas. Os jornais haviam parado de falar nela. A família Dalmaço, depois de algumas reformas em suas fundações, seguiu com sua vida opulenta e discreta. Mas entre os bairros populares de Córdoba, havia quem falasse de Alma com reverência, como quem fala de alguém que não buscou ser santa nem heroína, mas apenas inteira. Num aniversário de Rosário, Alma decidiu organizar uma leitura pública em sua homenagem. Convidou amigos, crianças, vizinhos, antigos empregados da casa onde sua mãe havia servido por tantos anos. Não fez discurso. Apenas abriu a roda e deixou que cada um dissesse o que quisesse. Uma senhora de 80 anos, ex-cozinheira dos Dalmaço, levantou-se com a ajuda de um andador e disse: Rosário me ensinou que uma mulher pode ser invisível para el patrão, pero nunca para sua hija. E chorou, e Alma a abraçou. E naquele abraço havia mais justiça do que em qualquer tribunal. Naquela noite, antes de dormir, Alma acendeu uma vela ao lado de um retrato simples da mãe. Fechou os olhos e disse em voz baixa: Já estamos em casa, mamá. Não precisava de mais nada. O mundo havia finalmente reconhecido o que ela sempre soube. Sua existência não era um erro, era história. Os anos que vieram não foram fáceis, mas foram inteiros. Alma envelheceu com serenidade. Os cabelos, que antes eram negros e firmes, começaram a se pratear, mas seu olhar continuava o mesmo, direto, calmo, carregado de uma lucidez rara. O espaço cultural que fundara com a chave da casa deixada por Ernesto tornara-se um pequeno refúgio para muitos que vinham de silêncios parecidos. Não se falava ali de fama nem de fortuna. Falava-se de origem, de nome, de histórias que ainda não haviam sido contadas. Entre as estantes, um menino de 10 anos, Tiago, aproximou-se com um caderno nas mãos. Se pode escrever algo que nunca se dijo, pero que uno siente aqui adentro? Perguntou, apontando para o peito. Alma sorriu, com doçura. Eso es exatamente o que há que escrever, Tiago. E o menino sentou ao lado dela, e escreveu pela primeira vez sobre seu pai ausente, sobre sua mãe costureira, sobre o medo de não ser suficiente. Era para isso que Alma havia resistido tanto, para criar um lugar onde ninguém precisasse gritar para ser visto. Num fim de tarde de outono, Clara chegou à casa com um envelope marrom. Era mais uma peça do passado. Dentro, havia um documento recém-descoberto. Uma carta que Ernesto escrevera anos antes de sua morte, nunca entregue, deixada dentro de um cofre pessoal. Estava datada do dia em que ele fora internado pela primeira vez por um problema cardíaco. A letra era trêmula, o papel fino, mas as palavras firmes. Não sei se merezco tu perdão, pero deseo que algún día entiendas que el silencio también fue miedo, no al escándalo, sino a mí mismo. Perderte fue una elección cobarde. Reconhecer-te, lo mais valiente que hice em vida. Alma leu em silêncio. Depois dobrou a carta e a colocou dentro do mesmo envelope onde guardava o testamento antigo da mãe. Não respondeu, mas também não rasgou. Ela havia compreendido algo profundo.
Perdão não é absolvição, é libertação. Na biblioteca onde homenagearam Rosário, agora havia uma parede com retratos de mulheres anônimas da história local, empregadas domésticas, cuidadoras, cozinheiras, mulheres que criaram filhos de outros enquanto escondiam os seus. Alma insistira que nenhuma delas tivesse moldura de ouro. Queria fotos simples, em preto e branco, com pequenos trechos escritos à mão. Acima da parede, uma frase: "Las que no fueron invitadas ao banquete, pero cocinaram la comida." Era isso que ela queria deixar como legado. O último inverno chegou devagar. Alma já sentia o corpo cansado. Sabia que a vida não seria eterna, mas queria partir com tudo em paz. Por isso escreveu uma carta, uma só, endereçada a ninguém, mas deixada sobre sua mesa, bem visível. Era breve. Fui hija de Rosario, fui memória viva. No me lloren como pérdida. Siembren lo que abrí. Y recuerden, la verdad tarda, pero llega, siempre. Foi encontrada pela manhã, sentada em sua cadeira de sempre, com um livro aberto no colo, os olhos fechados, o rosto calmo. Partiu sem ruído, como sempre viveu. Mas sua ausência não era silêncio, era eco. O velório foi simples, mas repleto. Vieram ex-funcionários da Casa Dalmaço. Vieram crianças que agora eram adultos e que haviam aprendido a escrever com ela. Vieram jornalistas, historiadores, poetas, mães solteiras, órfãos emocionais, jovens em busca de nome. Clara leu a última carta em voz alta. La verdad tarda, pero llega, sempre. E as pessoas aplaudiram, não por convenção, mas porque ali todos sabiam. Alma não era só uma mulher, era o nome coletivo de muitos que ainda não haviam sido reconhecidos. A casa onde Alma viveu tornou-se memorial. Nada grandioso, mas simbólico. No quarto havia uma estante com seus cadernos. No jardim, uma placa simples. Aqui vivió quem eligió la dignidade por encima del escândalo. E todas as terças-feiras, as crianças se reuniam sob a sombra do carvalho antigo para ler em voz alta as memórias deixadas ali. Era o ritual da verdade. Do outro lado da cidade, no cemitério antigo da família Dalmaço, uma lápide nova foi instalada, após longa negociação. Rosário Moreno, 1951-2001, Madre de Alma. Mulher de coragem, voz que não se apagou. Ao lado, flores frescas, sempre trazidas por alguém anônimo. Talvez Clara, talvez Tiago, talvez todos. Porque no fim, não era sobre herança, nem sobre vingança. Era sobre lugar, sobre a certeza de que, mesmo invisível por tanto tempo, a verdade sempre encontra caminho. E quando encontra, ilumina o que antes era sombra. Alma não teve palácios, mas teve nome, e isso, para quem foi negada, é tudo.